vai você, pessoa ocupada? Cá estou eu, Fátima Araújo, para mais uma transmissão aqui por esse canal. E o assunto de hoje é centros de inteligência. Enquanto você vai chegando aí, eu já vou anotando aqui o conteúdo. Centros de inteligência. Anotando aqui o conteúdo enquanto você entra aí na sala. Seja bem-vinda, Marlene Passos. Ok, fixando aqui o comentário. Suzana, bem-vinda. Pronto, esse é o nosso assunto de hoje, centros de inteligência. E eu já pergunto para você que está aí do outro lado, honrando aqui com a sua presença. Você já reparou que tem pessoas que são mais assim da ação, que elas passam por cima do que tiver que passar para poder fazer algo? Tipo assim, é para fazer algo, já sai correndo e fazendo, independente do que aconteça. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem está chegando aí, Suzana, Marlene, boa noite. E você já reparou também que tem pessoas que são mais emotivas que outras? Tem pessoa que faz aquele drama, assim, sabe? Que se apegam muito às pessoas, que apelam também facilmente, que são muito mais emotivas. E você já reparou também que tem pessoas que estão mais assim na delas, mas não vou chamar de céticas, mas aquelas mais racionais. Você já observou que tem todos esses tipos aí de pessoas? Enquanto você pensa aí, estou só ajustando aqui o volume. Então, isso tem uma explicação. E tem uma ciência chamada Enneagrama, nos seus centros de inteligência, que explicam por que tem essas diferenças entre as pessoas. Por que algumas são mais de agir, outras são mais de pensar, outras são mais de emocionar. Então veja, se esse assunto começa a fazer sentido para você, aí embaixo, aí no seu telefone, tem tipo um aviãozinho de papel aí, se você está assistindo agora ao vivo pelo Instagram, já encaminhe aí para mais pessoas. Se você tiver acesso a esse conteúdo gravado ou áudio, já compartilha com outras pessoas se esse assunto faz sentido para você. Vamos lá então. Tem uma história que diz que uma senhora era como que se ela adivinhasse os pensamentos das outras pessoas. Do tipo, tá com dor de dente, a pessoa nem tinha manifestado, ela já chegava com um remedinho ali contra a dor de dente. Sabe aqueles dias, tá com vontade de comer doce, ela já chegava ali com um pouco de doce, só porque ouviu a pessoa pensar ou comentar de que estaria com vontade de comer doce. Pois é, esse tipo de pessoa tem uma denominação nessa ciência chamada Enneagrama, mas existe toda uma motivação do porquê que a pessoa age dessa forma. Então permanece aí nessa conversa. Se você não tem aí do seu lado uma água, um chá, um cafezinho, já traz, se assente, se acomode bem aí, ou se onde você estiver, permaneça aqui nessa conversa, ela será breve e eu garanto para você que são aprendizados, ainda que de uma maneira bem simples, que fará todo sentido para você se conhecer melhor e também conhecer melhor a outra pessoa, cada pessoa com quem você convive. Então, se você está aqui nessa sala, é provável que é porque você teve acesso a essa chamada, do tipo aí, uma conversa nesse dia, nesse horário, e eu sou grata por você estar aqui, e é sobre esse assunto que vamos conversar rapidamente no dia de hoje. Então, o assunto é justamente centros de inteligência. Então, Fátima Araújo com você aqui nesse canal, Agir Consciente para uma vida mais leve. Eu sei que você, assim como eu, é uma pessoa ocupada,
Mas isso não precisa ser sinônimo de peso na minha vida e na sua vida. É possível que se viva mais leve, mesmo tendo uma agenda tão concorrida como eu sei que você tem a sua agenda. E a nossa conversa de hoje tem a ver com isso. Então seja bem-vindo para essa conversa e vamos falar aqui justamente disso, dos centros de inteligência. Mas o que é isso mesmo, hein, Fátima? Me conta. Nas próximas transmissões, alternadas com outros conteúdos, eu trarei para você mais ensinamentos, mais aprendizados, porque eu também estarei aprendendo e mais do que isso, vivenciando, mas eu trarei informações sobre os 9 tipos do Enneagrama, do 1 ao 9. Eu já falei sobre isso aqui em outras transmissões, tem conteúdos no canal Agir Consciente sobre esse assunto. Hoje eu vou focar nos centros de inteligência. Eu já falei de onde que surgiu, o que é que significa o símbolo, eu falei das leis do Enneagrama e agora eu vou falar dos centros de inteligência. E eu comecei chamando a atenção. Por que umas pessoas são mais emotivas que outras? Por que umas são mais encrenqueiras que outras? Por que umas pessoas saem correndo para fazer? Por que umas é um trator, vai passando por cima? E por que outras ficam mais no racional, mais pensando? Então, na psicologia e na vida, especialmente no Enneagrama, isso tem uma explicação. E esses centros de inteligência que eu falarei aqui nos próximos minutos, eles já dão uma pista muito interessante de como as pessoas se encaixam aí nesses perfis. Se você está ouvindo falar desse assunto pela primeira vez hoje, eu sugiro que você assista, veja os outros conteúdos aí que tem no canal, porque eu já falei bastante sobre esse assunto, sobre a origem, sobre todos esses conhecimentos sobre as leis, e hoje eu vou focar especificamente nos centros de inteligência. Então eu já adianto para você que eles são 3 centros, 3 tipos de inteligência ou habilidades, também são chamados de habilidades, que é a prática, e essa prática ela também é chamada de visceral. Visceral é das vísceras mesmo, é do corpo. Então essa pessoa que é do centro de inteligência prática, ela é aquela do agir, do braçal, do fazer mesmo. Tá? Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. Hoje vai ser uma conversa rápida e mais superficial. Mas depois a gente vai se organizando aqui nesse canal para ter mais conteúdos. Tem um centro de inteligência que é chamado de emocional, que são aquelas pessoas mais emotivas, que às vezes até choram com mais facilidade, mas mesmo que não choram com mais facilidades, elas levam a sério, ainda que uma brincadeira, elas sofrem muito com os fins dos relacionamentos, eu vou falar mais sobre isso. E o centro de inteligência racional, que é aquele que vai mais para a razão, são aquelas pessoas mais focadas em planilhas, em estudos, em entender como é que o mundo funciona e faz um curso e mais outro curso. Então essas pessoas são mais do tipo racional. Eu quero fazer uma pausa aqui com você para dizer que todas as pessoas têm um pouco desses 3 tipos de inteligência. Então é interessante você observar isso também. Então todas as pessoas têm um tanto desses 3 tipos de inteligências ou habilidades que eu falei aqui. A questão é porque tem pessoas que se identificam mais em algum tipo e é predominante esse tipo de inteligência. Isso tem toda uma explicação, geralmente vem lá da infância, algumas pessoas num tempo até anterior a essa infância. Mas sobre isso eu não vou falar hoje, porque é objeto para outro momento de estudo, tá? Então, veja bem, são 9 tipos de pessoas. Todas as pessoas se encaixam nesses 9 tipos, que depois se multiplica vezes 2 e vezes 3, vivenciando mesmo para poder entender isso. Mas não se preocupe agora, vamos só focar nesse tanto do conteúdo que eu trago hoje, porque depois nós teremos
outros momentos para poder estudar mais a respeito. Então, esses 9 tipos, eles se formam 3 grupos, eles se subdividem em 3 tipos de inteligência, que são essas que eu falei: a prática, a emocional e a racional. E agora eu vou falar um pouco sobre cada um desses tipos, desses centros de inteligência, e falar um pouco apenas dessas características. Os tipos que se encaixam, que predominam na prática, no centro de inteligência prática ou visceral, são os tipos 8, 9 e 1. Aí você pode estar se perguntando: Fátima, mas como é que são essas pessoas dos tipos 8, 9 e 1? Calma, esse assunto é para outra conversa. Aliás, o que tem é assunto sobre esse tema, tá? Hoje basta você entender que esse centro de inteligência ou habilidades prática ou visceral, das vísceras mesmo, eles são para realizar, fazer e concretizar. Então, eles são aqueles do fazer, são aqueles, como eu disse antes, do mão na massa, do pega para fazer mesmo, tá? Então, é interessante você saber que isso é externamente, é por fora que a pessoa demonstra isso. São aquelas pessoas duronas, são aquelas pessoas que às vezes nem pedem desculpa, ou se pedem desculpa é depois que já fizeram algo, se pedir, e depois é que sentem, se sentir. Então fica tranquilo, porque isso aí é o externamente. Na verdade, por dentro, no profundo dessas pessoas, no mais profundo delas, elas são pessoas sofridas também, elas também são pessoas frágeis, e elas demonstram toda essa fortaleza, na verdade, é para acobertar essa fragilidade que elas não querem, nem elas mesmas sabem e muito menos admitem que tem. Depois que sabem, elas também não admitem. E está tudo bem. O importante aqui é você saber que existe e que isso é inconsciente. A pessoa não tem noção de que isso está acontecendo. Na medida que vai estudando, se quiser aprender realmente sobre isso, é que vai ampliando a consciência. E é por isso que eu estou aqui, para falar para você, pessoa ocupada, sobre esse assunto, a meu ver, tão importante. Então, essas pessoas, elas usam agressividade, elas têm uma agressividade como energia central que anima esse tipo de personalidade. Elas podem ter violência ou força que impulsiona para esse trabalho, para esse tipo de trabalho, no agir, no cumprir metas, no superar obstáculos. Elas são impulsivas, eu já falei, elas agem primeiro e depois, se der certo, elas pedem desculpa, mas nem sempre isso acontece. Elas têm uma tendência muito grande de agir sem pensar. Você que está aí escutando, tendo acesso a esse conteúdo, você já consegue identificar alguma pessoa com quem você convive que porventura estaria nesse centro de inteligência? Pensa aí, se você já conhece alguém ou até você mesmo, mas não se preocupe agora de classificar nem você e muito menos com quem você convive. O objetivo aqui não é esse. Eu estou te falando que existe para que você saiba. Então, as motivações para essas pessoas são domínio e controle. Na verdade, elas agem dessa maneira com o objetivo de dominar e controlar. Olha para ver. E esse controle é o que elas não tiveram lá na infância e agora elas demonstram isso inconscientemente. É bom que você saiba disso, tá? Não é proposital, do tipo assim: eu nasci hoje, ou então eu tenho 12, 15 anos, 20 anos, aí eu vou ser bruta com todos. Não, não é bem assim. Vai agindo no impulso. E aí? Quem convive é bom que saiba disso, pelo menos para poder encarar de uma outra maneira, tá? Então, no mais profundo, no mais inconsciente, elas sentem que não foram valorizadas ou não são valorizadas e nem reconhecidas. Então, por isso que elas saem correndo para fazer as coisas e fazem sem pensar, com um único intuito inconsciente
de serem valorizadas e reconhecidas. Olha que coisa, hein? Elas também sofrem sem nem saber que estão sofrendo, né? Agora vamos ver um pouquinho aqui como são essas pessoas do Centro de Inteligência Prática, que são os tipos 8, 9 e 1, como é que elas são internamente. Eu disse como é que elas são externamente, né? Elas são aceleradas, o 8 e o 1 são bem acelerados, são agitados, têm um ritmo de vida bem dinâmico mesmo, só que internamente elas são pessoas que sentem que não são reconhecidas e nem são valorizadas, conforme eu já falei. Isso especialmente os tipos 8 e 9. Já o tipo 1 desse Centro de Inteligência Prática, ele aparenta um bom comportamento por fora, ele aparenta que tem um bom comportamento, é como se ele quisesse provar que é uma pessoa correta, que é uma pessoa educada e que por isso ele merece aprovação e reconhecimento. Então perceba que mesmo dentro do Centro de Inteligência Prática, variam as formas como as pessoas manifestam externamente para fora, para o público com quem ela convive. Já o tipo 9 desse centro aí de inteligência, externamente elas usam duas estratégias. Ela finge de morto, tipo assim, pode cair o mundo que eu não estou nem aí. Ela desliga do mundo, é muito comum acontecer que ela desliga do mundo. E tem uma estratégia muito interessante do tipo 9, que é a implicância e a teimosia. É um tipo que teima e que implica com muita facilidade. Tudo bem até aqui? Então, e aí, você já consegue se ver ou alguém que você conheça que se encaixe em um desses perfis aí que eu te citei? Falei de um centro de inteligência, que é o Centro de Inteligência Prática. Para a nossa conversa ser mais assertiva e mais rápida, eu já vou agora para o segundo centro de inteligência. Para o segundo centro de inteligência ou habilidades, para que nós conversemos um pouco a respeito. Esse centro aqui é da turma das emoções. Sabe, no início, quando eu chamei ali, fiz algumas perguntas, percebe que tem algumas pessoas que são mais emotivas, que parece que adivinham sentimentos e pensamentos, mas que também, se não forem atendidas, elas se sentem magoadas. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim muito próximo de você? Quem sabe dentro de você mesmo? Então, daqueles 9 tipos, tem 3 nesse bloco de 3, são os tipos 2, tipo 3 e tipo 4. Fátima, mas quem são essas pessoas? Calma, sobre cada tipo veremos em outro momento. Agora falamos dos centros de inteligência. Então, o que motiva essas pessoas? O próprio nome já diz. São as emoções, são os sentimentos, são pessoas que... Tem alguém dizendo ali que bateu numa tecla aqui. Olha, são teclas, são fichas que caem o tempo todo. São teclas aí que são tocadas o tempo todo. Mas o bacana é isso chama-se ampliação da consciência. Na medida que você entende isso, é bem provável que você conviva melhor, que você seja uma pessoa melhor de se conviver. Então eu vou fazer uma pausa aqui para poder falar um pouco rapidamente. Lembra que são só pinceladas rápidas, permanece nesse canal porque tem outros momentos de conversa. Então, no caso desses tipos, predomina a habilidade de lidar com sentimentos e emoções, que é o que eu falei, certo? Isso para estabelecer relacionamentos e para cuidar desses relacionamentos também. Então, geralmente, essas pessoas do Centro de Inteligência Emocional são aquelas pessoas mais grudentas. Sabe aquela pessoa assim pegajosa, que às vezes até te sufoca? Então, são essas pessoas que às vezes têm uma necessidade muito grande de estar perto e de ter alguém por perto. São aquelas pessoas que não conseguem tomar um café sozinhas e que tem e se terminar um relacionamento, então é um Deus nos acuda. Então são pessoas muito apegadas aos relacionamentos e sofrem muito.
E depois vocês vão ver que tem uns detalhes aí bem interessantes, nas outras conversas eu trarei aí esses assuntos também. São pessoas muito sensíveis, eu já falei, elas vivem intensamente, elas percebem o sentimento das outras pessoas e elas também sentem muito. É como se para elas um sentimento fosse exageradamente. E a Beth está falando aí, não sou eu, definitivamente. Pois é, pois permanece aí que em algum momento você vai encaixar em algo, não necessariamente hoje, porque hoje o objetivo é falar só dos centros de inteligência ou habilidades, mas no decorrer já tem algum conteúdo também no canal falando a respeito. Essas pessoas do Centro de Inteligência Emocional, vixe, né, Suzana, vixe, essas pessoas, elas sentem feridas com muita facilidade. Já reparou aquela pessoa que às vezes você brinca com ela e ela apela? Pois é. É bem provável que essas pessoas sejam do Centro de Inteligência Emocional. E aí realmente não dá para sair desse centro, a não ser que vai ampliando aí essa consciência, ok? Então, facilmente elas se sentem feridas, elas sofrem muito com os fins de relacionamento e elas carregam uma sensação muito dolorida de não serem amadas ou não serem tão amadas quanto elas esperam. Já reparou que aquela pessoa às vezes corta o cabelo e o marido nem percebeu que ela cortou o cabelo e ela fica com o bico de todo tamanho porque ele não elogiou o corte de cabelo dela? Sabe aquela pessoa que precisa a aprovação de uma roupa que veste para poder sair de casa? É bem possível que esta pessoa seja desse centro de inteligência emocional. Ela depende muito dessa aprovação, desse pegar, desse toque. É aquela pessoa grudenta mesmo. Grudenta não é no sentido de denegrir, não. É porque isso é natural dela, isso é inconsciente. Ela não percebe que é desse jeito. E às vezes você que é de um outro centro de inteligência tem dificuldade de lidar com isso. E olha, sim, tem muita gente assim, realmente. Bom, então essas pessoas elas têm uma tendência de preencher essa carência afetiva buscando a atenção de outras pessoas, buscando o afeto de outras pessoas. E para conseguir esse afeto, elas chegam até sabe aquela expressão puxar saco, bajular? Sabe assim, você tá ali, do nada a pessoa chega com um pedaço de bolo. Eu não tô falando disso naturalmente, oferecer um pedaço de bolo, mas eu tô falando daquela pessoa que se você descuidar um pouco, se ela sentir que você não tá dando atenção, ela chega ali grudando para querer atenção. E aí sim, realmente, tem pessoas que têm dificuldade de lidar com isso. E isso para o homem, tem razão que para o homem lidar com essa situação, porque o homem é muito pragmático, é muito prático. E quando é uma mulher que está nesse centro de inteligência, o homem realmente tem dificuldade de lidar com isso, ok? Então, como é que essas pessoas demonstram externamente? O tipo 2, ele ajuda, ele quer agradar. E aí tem uma pergunta, esse tipo costuma depositar nos outros a responsabilidade por sua felicidade ou bem-estar? Totalmente. É aquele tipo de pessoa que do tipo assim, nossa, hoje eu tô triste porque fulano nem falou que me ama hoje. Só que de repente fulano fez algo muito especial para aquela pessoa e realmente ele a ama, mas ele não falou que ama. Então ela realmente deposita na outra pessoa estar feliz. Ela depende da outra pessoa para estar feliz, na verdade é isso. E o pior, ela depende do tipo dela. Se ela quer ouvir um eu te amo e a pessoa faz outro gesto de amor, mas não fala eu te amo, aí ela já não é feliz porque a pessoa não falou. Depois, com o tempo, vocês vão entendendo, eu vou falar muito, vou bater nessas teclas aqui. Então esse é o tipo 2, ele parece que quer adivinhar o que o outro quer, mas na verdade o que ele quer é a atenção do outro. O tipo 3, ele já busca sucesso. Sabe aquela pessoa assim que se está montando a árvore de Natal e falta a estrela lá do topo da árvore e é capaz dele subir lá para ela ser a estrela da árvore de Natal.
É aquela pessoa que trabalha horrores, que produz, geralmente são pessoas bem-sucedidas, só que elas fazem isso não só por isso. Elas agem dessa forma para elas receberem a atenção das outras pessoas, para elas receberem o reconhecimento que elas imaginam que não têm. Então esse é o tipo 3, ela quer ter bom resultado para ser visto pelos outros, pelas outras pessoas e serem amadas por essas outras pessoas. Então, é bem tranquilo, e aí alguém disse ali que mesmo, a Beth disse que mesmo sendo mulher, e também tem dificuldade de lidar com esse tipo. Sim, porque está num outro centro de inteligência. E aí que está a grandeza das relações humanas. É se escorregar no meio aí dessas situações e tocar a vida, de quem sabe de um cônjuge, quem sabe com filhos, com irmãos, com cuidadores e por aí vai. Já o tipo 4, gente, o tipo 4, eu tô rindo, mas é de preocupada. É aquela pessoa dramática, sabe assim, aquela pessoa que, nossa, se você passou ali e não falou um bom dia porque você estava com pressa, ali pronto, o mundo já desabou. É aquela pessoa que também reclama muito, que também cobra muito. Depois eu vou falar mais em outras transmissões, você vai entender melhor quando eu estiver falando do tipo 4. Agora, como eu estou falando só do centro de inteligência, eu falo de uma maneira mais ampla. Então, ele se faz de vítima o tempo todo. Ele quer conquistar o amor da outra pessoa com a vitimização. É aquela pessoa que exagera, sabe assim? É como se uma vírgula ali no relacionamento, no que aconteceu, para ela é o fim de tudo. E aí ela já dramatiza, já chora, já faz aquele escarcéu e por aí vai. Então esse tipo 4, ele dramatiza o seu sofrimento para que tenham compaixão da pessoa desse tipo. Na verdade, esse tipo busca a compaixão. E agora, já para finalizar a nossa conversa, que já passamos aqui dos 20 minutos, eu vou falar do terceiro e último. Ai, gente, eu tô rindo, é porque não vou dar spoiler agora não, mas eu tô rindo é porque realmente esse tipo de habilidade aqui, essa turma aqui do tipo racional, vamos lá. Então, no centro de inteligência racional ou nas habilidades racionais estão os tipos 5, 6 e 7. Esses aí estão focados nos processos mentais. Eles estão focados na razão. São aquelas pessoas que querem entender o mundo, que estudam e que fazem um curso e mais outro curso e acham que quanto mais estudam, menos sabem. Então, essas pessoas aí dos tipos 5, 6 e 7, que estão nesse centro de inteligência racional, elas são pessoas que têm um desafio muito grande de lidar com as pessoas que estão no centro de inteligência anterior, que são aqueles emotivos, que são aqueles que cobram presença, que cobram grude, de estar sempre por perto. Essa turma aqui está numa outra vibe. Elas se preenchem delas mesmas, elas conseguem ficar sozinhas numa boa. Vocês conhecem alguém assim? Diga aí se vocês conhecem. Então, para elas predominam a cabeça, predominam os processos mentais, predominam a razão, predominam o estudo. São pessoas que geralmente leem muito, escrevem muito. Elas pensam muito, ou elas pensam que pensam, mas são pessoas que estão muito aqui, matutando, planejando. Se está acontecendo algo aqui, elas estão observando, querendo entender. Já tem alguém se encontrando ali, né? Então, essas pessoas estão nesse centro de inteligência, seja elas tipo 5, 6 ou 7. Ou então que tenham uma asa lá. Depois eu vou falar mais dessa coisa das asas, das flechas. É um movimento aí bem interessante. E elas têm muita necessidade de observar, de analisar, de refletir sobre o que acontece. Elas pensam, elas analisam antes de decidir, geralmente analisam. Ela vai sair dos trilhos ali um pouco, mas geralmente elas agem dessa forma. E a motivação central delas é o entendimento.
Elas querem entender o que está acontecendo. Vixe, faz sentido, Suzana. Licinha também que disse aí, totalmente. Depois eu vou revelar para vocês um tanto mais sobre eu nesse cenário aqui. Gente, compartilhar isso com vocês para mim é uma missão de vida. Porque quando eu entendi isso, e já faz muitos anos que eu estou estudando sobre Enneagrama, e assim falei, poxa, eu preciso dividir isso com mais pessoas, porque é tão libertador e é tão de compaixão, de acolher a si mesmo, que não dá para ficar só comigo. Eu preciso dividir isso com vocês, e é por isso que eu estou aqui. E olha, segura a onda aí, porque já está terminando a conversa, tá bom? Então são pessoas mais retraídas, são pessoas mais na delas. Nossa, olha ali, ai, muita revelação numa live, exatamente. E olha que nem começou ainda, Licinha, isso nem começou. Já tem alguns vídeos no canal que fala sobre isso no YouTube, eu sugiro que vocês vão lá, tá escrito Enneagrama, assiste lá, porque já tem muita coisa informada lá. E vem muito aí pela frente. Então, para finalizar aqui a nossa conversa, essas pessoas do Centro de Inteligência Racional, elas lá na infância, em algum momento, tiveram uma sensação de incapacidade. E essa incapacidade gerou uma insegurança que gera um certo medo. Então elas agem assim, às vezes elas se relacionam um pouco, não é só porque elas são cheias de... elas se preenchem com elas mesmas, não, na verdade elas têm medo de se frustrar, de se envolver novamente. Elas têm medo de ficar do tipo assim, de não serem reconhecidas novamente, de serem taxadas como incapazes. E isso não só lá na primeira infância, isso pode ter sido reforçado na vida jovem também, dependendo da vida que essa pessoa teve. E elas, em algum momento, elas podem ter medo, aí a cabeça que pensava tanto, a cabeça ali já nem pensa muito como estava antes, é como se elas se travassem ali, as emoções já nem aparecem mais quando elas estão diante de uma situação. Sabe aquilo que acontece assim, que está todo mundo gritando e se estabanando, e essas pessoas estão ali ainda analisando, as emoções não vieram, às vezes não vêm nem para chorar, entende? Aliás, agora não dá para entender muito isso, se você está ouvindo pela primeira vez, mas eu garanto, se você permanece aqui nesse conteúdo, em outros momentos, você vai entender muita coisa sobre os relacionamentos, e isso é muito libertador. Para finalizar agora, eu vou dizer para você como é que esses tipos 5, 6 e 7, eles reagem externamente. Então, elas são dessa forma para dizer que elas precisam superar uma situação de autoconfiança. Elas agem assim para elas se sentirem autossuficientes, porque em algum momento elas foram desconsideradas na vida delas. Então, inconsciente, gente, lembra sempre, são processos mais profundos e inconscientes. A pessoa não tem clareza de que isso está acontecendo com ela. Então, nesse caso, o tipo 5, ele demonstra uma incapacidade de expressar emoções e interagir. De novo eu estou rindo aqui, eu me entrego muito facilmente nessas situações. O tipo 5, tem um momento aí que eu vou falar mais para você sobre ele, em outra transmissão. Eles são tidos, inclusive, chamados até de samambaia de plástico. Sabe aquela samambaia de plástico que está lá no vaso e que nem balança com o vento? Pois é. Esse tipo 5 é chamado assim também. Então ele tem como estratégia o saber, o querer saber tudo, conhecer sempre mais. É uma maneira de ele enfrentar essa situação de relação com o mundo. O tipo 6, ele tem uma sensação de incapacidade, ele tem um medo. E o tipo 6 ainda se divide em dois, que é o fóbico e o contrafóbico, mas isso não dá para falar agora, eu vou falar em outro momento. É aquele que desconfia de tudo e de todos, e se vai para uma viagem já vai achando que vai dar tudo errado, que o avião vai cair, que o carro vai ter um acidente. É aquela pessoa que está assim, sempre prevendo o pior, é o tipo 6. E desconfia de tudo e de todos, mesmo que não fale que está desconfiando, mas ele sofre muito por isso. E está também nesse centro de inteligência racional. E
dessa forma, ele acha que está prevendo o que vai acontecer. Ele tem assim uma intuição muito forte, mas ele nem sempre acredita na intuição ou acredita demais, dependendo do caso. E o último, como é que manifesta externamente, é o tipo 7. O tipo 7, ele é da turma dos racionais também, mas ele é aquele que o morto está ali no caixão e ele está aqui fazendo uma festa. Por que que ele faz isso, pessoa? Não é de propósito e nem é desrespeito com a família, não. É porque ele não tem coragem de enfrentar o sofrimento daquela perda. Então é como se ele colorisse de cores bem fortes uma situação bem dramática. É a maneira que ele encontra, esse tipo 7, de encarar situações dolorosas. Ele não sabe sofrer. Sabe aquele tipo que ele acha que ele não está sofrendo, mas por dentro ele sofre muito. Mas ele encobre esse sofrimento, essa tristeza, com um colorido que ele próprio passa sobre as coisas. E isso ele faz inconsciente. Sabe aquela pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada? Pois é o tipo 7. Aquela pessoa assim que não está nem aí, se está encarregado de construir um edifício, ele é o engenheiro responsável, ele vai tocando. Tudo é uma festa, se não terminar nesse ano, termina no outro. Então é um risco muito grande, porque ele está aqui, se chamar para uma festa e de lá já tiver outra festa, ele vai. Então esse tipo, ele camufla as situações sérias com as situações festivas. Agora eu quero finalizar essa conversa com você. Já ultrapassei 30 minutos de conversa, mas não deu realmente para falar antes desse tempo. Pensa aí numa reunião de trabalho, onde tem pessoas desses centros de inteligências ali misturadas. Não responde não, mas pensa. Pensa lá dentro da sua casa, filho, cônjuge, mãe, pai, cuidador, de tipos diferentes desses centros. E aí, pessoa, você que tem acesso a esse assunto nesse momento, é por isso que as relações estão tão afetadas. É justamente por não conhecer que esses processos, eles são profundos e são inconscientes. Ponto. Aquela pessoa pegajosa, que depende da aprovação da outra pessoa, ela não amanheceu o dia e falou, eu vou ser desse jeito. Eu vou exigir a atenção da outra pessoa. Não. Isso para ela é natural. Não é natural, é para quem está em outro centro de inteligência e convive com essa pessoa. Esse assunto, eu garanto para você que ele rende pano para manga. Olha aqui para mim, eu te espero você em outras transmissões e te garanto que vale a pena. E se fez sentido para você esse conteúdo, você pode compartilhá-lo. Quando ele se tornar um vídeo, será disponibilizado no canal, será disponibilizado áudio também no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá, se inscreve. É Agir Consciente, Fátima Araújo. Aqui no Instagram é fatimaaraújo.com.br. No podcast é Agir Consciente, está disponível no Spotify, no Google Podcast e em outras plataformas também. Então eu te espero em outras transmissões. Esse assunto ele é intercalado com outros assuntos, com outros conteúdos aí de autoconhecimento e de autocuidado. Gratidão por ter você aqui até agora, por mais de 30 minutos. E você está aí assistindo, está aí participando. Muito obrigada, tchau, tchau, abraço virtual e nos vemos logo, logo. Tchau!